uma outra infinidade de possibilidades para os valores dessa constante C2. Então, a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: será que todas as soluções possíveis para essa equação diferencial estão incluídas aqui nesse tipo de combinação linear? Ou será que existe algum tipo diferente de solução para esta equação diferencial que não está incluída nessa infinidade de soluções possíveis? Olá, pessoal. Continuando o nosso estudo a respeito de equações diferenciais de segunda ordem, lineares e homogêneas, nós temos o seguinte teorema. Se y1 e y2 são duas soluções dessa equação diferencial, e se existe um ponto t0 onde o Wronskiano dessas duas soluções é diferente de zero, então essa família de soluções, que é dada pelas combinações lineares de y1 e y2, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias, inclui todas as soluções da equação diferencial. Então esse teorema nos responde àquela pergunta que nos fizemos na videoaula anterior, que era a seguinte: sabendo que existe uma infinidade de soluções desse tipo aqui para a equação diferencial, será que existe alguma outra função que seja solução da equação diferencial e que não está incluída nas soluções desse tipo? Tá? Então, com isso, o teorema responde que não. As soluções dessa equação diferencial são todas dadas por essa família de soluções, que são essas combinações lineares das soluções y1 e y2, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias. Aqui eu trago algumas observações. Essa equação aqui, que é a solução da equação diferencial, nós chamamos de solução geral, onde C1 e C2 são coeficientes constantes e arbitrários. As soluções y1 e y2 da equação diferencial, que tem um Wronskiano diferente de zero, formam o que nós chamamos de conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. E a terceira observação é a seguinte: para construirmos a solução geral da nossa equação diferencial, nós precisamos apenas determinar duas soluções da equação diferencial, tais que o Wronskiano seja diferente de zero. Nós temos duas formas de determinar um conjunto fundamental de soluções. Uma dessas formas é essa segunda observação que nós fizemos aqui, que as soluções y1 e y2 da equação diferencial, que tem o Wronskiano diferente de zero, formam esse conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. Ou nós podemos definir um conjunto fundamental de soluções usando o seguinte teorema. Considere a equação diferencial dessa forma, que é a equação diferencial de segunda ordem, linear e homogênea, cujos coeficientes P e Q são funções contínuas em algum intervalo aberto. Escolha algum ponto T0 neste intervalo aberto. Então, seja uma solução da equação diferencial que satisfaz também essas condições iniciais e seja uma segunda solução da equação diferencial que satisfaz também essas outras condições iniciais. Então, dizemos que essas soluções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. Para ilustrar isso, vamos fazer o seguinte exemplo. Dada então essa equação diferencial aqui, de segunda ordem, linear e homogênea, esse exercício pede para nós mostrarmos que essas duas funções formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. E na letra B, ele pede para encontrar o conjunto fundamental de soluções especificado pelo teorema que acabamos de ver, para
equação diferencial considerando o ponto t0 igual a zero. Então vamos lá. Então, aqui na letra A, o primeiro passo consiste em mostrar que essas duas funções são soluções da equação diferencial. Para mostrar que essas funções são soluções da equação diferencial, tudo o que nós precisamos fazer é calcular a derivada primeira, a derivada segunda, substituir na equação diferencial e verificar se o resultado dá zero. Então vamos lá, a derivada primeira de y1, a derivada segunda de y1, substituindo o y1, a derivada do y1 e a derivada segunda do y1 na equação diferencial, nós temos o seguinte. No lugar de y duas linhas, nós colocamos y1 duas linhas. No lugar de y', nós colocamos y1'. E no lugar de y, nós colocamos y1. Então, o que nós temos? Exponencial de t mais exponencial de t é igual a 2 vezes exponencial de t. 2 vezes a exponencial de t menos 2 vezes a exponencial de t dá zero. Então, com isso, nós mostramos que y1 é de fato solução da equação diferencial. Agora, o que nós vamos fazer é o mesmo raciocínio, só que em vez de y1, nós agora vamos usar y2. Calculando então a derivada primeira de y2, calculando a derivada segunda de y2, e agora nós pegamos o y2 e as suas derivadas e substituímos na equação diferencial. No lugar de y duas linhas, nós colocamos y2 duas linhas. No lugar de y', nós colocamos y2'. Como temos um sinal de menos, então temos isso aqui. E no lugar de y, nós colocamos y2. Então vejamos. 4 vezes essa exponencial, menos 2 vezes a mesma exponencial, então vai dar 2 vezes a exponencial. 2 vezes a exponencial menos 2 vezes a exponencial dá zero. Então, com isso, nós mostramos que y1 e y2 são, de fato, soluções dessa equação diferencial. Porém, a letra A ainda não está pronta, pois foi pedido que nós mostrássemos que essas duas funções formam o conjunto fundamental de soluções. E para determinar se essas funções formam o conjunto fundamental de soluções, nós precisamos agora mostrar que o Wronskiano dessas duas funções é diferente de zero. Para calcular o Wronskiano, nós usamos essa fórmula, que é o determinante onde a matriz tem como primeira linha as soluções y1 e y2, e a segunda linha é a derivada da primeira linha. Então, aqui nós temos o y1, aqui nós temos o y2, aqui nós temos a derivada do y1, e aqui nós temos a derivada do y2. Então, calculando o determinante dessa matriz 2 por 2, nós temos esse elemento vezes esse, menos esse elemento vezes esse. Aqui nós temos o produto de duas exponenciais, conservamos a base e somamos os expoentes. Mesmo raciocínio aqui. Então, nós temos que o Wronskiano é isso daqui, então o Wronskiano é diferente de zero.
Portanto, essas funções y1 e y2 são soluções da equação diferencial e, além disso, elas formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. Então, com isso, nós concluímos a letra A. Agora vamos fazer a letra B. A letra B, lembrando, pede para encontrarmos o conjunto fundamental de soluções que é especificado pelo teorema, considerando o ponto T0 igual a zero. Muito bem, então o primeiro passo é escrevermos a solução geral usando essas soluções y1 e y2 que foi fornecida para nós na letra A. Então, pelo teorema, nós precisamos de duas funções que satisfaçam cada uma um conjunto diferente de condições iniciais. E o exercício nos pediu para usar T0 igual a zero. Desta forma, fazendo T0 igual a zero na solução geral, que é essa daqui, nós temos o seguinte. C1 vezes e elevado a zero, que dá 1, mais C2, e elevado a menos 2 vezes zero, que dá 0, e elevado a zero dá 1. E nós sabemos que o y0 tem que ser zero, porque nós precisamos satisfazer essa condição inicial que é estabelecida pelo teorema. Então, dessa relação, nós temos que C2 é igual a menos C1. Para usarmos essa condição inicial, nós precisamos da derivada da solução geral. Então, vamos derivar aqui a solução geral. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada do primeiro termo, nós temos uma constante C1 multiplicativa que sai da derivada de exponencial própria exponencial, e agora vamos fazer a derivada do segundo termo. Então, para aplicarmos essa condição inicial, nós fazemos T0 igual a zero nessa equação aqui. C1 vezes exponencial de zero, menos 2C2 exponencial de zero. E nós sabemos que isso aqui precisa ser igual a 1, porque essa é a condição imposta pelo teorema. Como C2 é igual a menos C1, e, portanto, C2 é menos 1/3. Então, nós pegamos esses valores de constante C1 e C2 e substituímos na nossa solução geral. Esta nova solução eu vou chamar de y3. C1 é 1/3. C2 é menos 1/3. Assim, nós temos essa terceira solução para a equação diferencial. Lembrando que essa solução satisfaz a equação diferencial e satisfaz esse primeiro conjunto de condições iniciais aqui, que é estabelecido pelo teorema. Agora nós precisamos encontrar uma solução y4 que satisfaça o segundo conjunto de condições iniciais estabelecido pelo teorema. E fazemos T0 igual a zero, pois o exercício pediu para usarmos este valor de T0. Então, o que nós precisamos fazer é pegar a solução geral que nós obtemos anteriormente e a sua derivada
para aplicarmos essas condições iniciais aqui. Fazendo t0 igual a 0 na solução geral, nós temos o seguinte. Isso daqui precisa ser igual a 1, pois é a condição inicial estabelecida pelo teorema. E fazendo t0 igual a 0 na derivada primeira da solução geral, nós temos o seguinte. E isso daqui precisa ser igual a 0. Dessa expressão, nós obtemos que C1 é igual a 2C2. Substituindo este resultado na expressão de cima, nós teremos 2C2 mais C2 igual a 1, ou seja, C2 é igual a 1/3. E, portanto, C1 é 2/3. Então, nós pegamos estes valores de C1 e C2 e substituímos aqui na solução geral. Com isso, nós obtemos uma quarta solução para a equação diferencial, que eu vou chamar de y4. C1, 2/3, e elevado a t, mais C2, que é 1/3, e elevado a menos 2t. Desta forma, nós temos y3 e y4, e plus y3 dado por esta expressão aqui. Note que y3 é uma combinação linear de y1 e y2, e como y1 e y2 são soluções da equação diferencial, y3 também é uma solução da equação diferencial. De forma semelhante, obtemos aqui o y4. O y4 também é uma combinação linear de y1 e y2, e como y1 e y2 são soluções da equação diferencial, y4 também é uma solução da equação diferencial. O que nós precisamos fazer agora é mostrar que y3 e y4 formam um conjunto fundamental de soluções de acordo com o teorema. Então, para isso, nós fazemos o quê? Nós pegamos e calculamos o Wronskiano de y3 e y4. Então, pegando a expressão de y3, que é essa daqui, e pegando a expressão de y4, nós colocamos então aqui o y3, o y4, na linha de baixo nós colocamos a derivada do y3 e a derivada do y4 e calculamos esse determinante. Para adiantar um pouquinho, eu já calculei esse determinante aqui, o Wronskiano. Então aqui nós temos o Wronskiano de y3 e y4, que é esse determinante que eu acabei de escrever lá embaixo. Então aqui nós temos o y3, a derivada do y3, aqui nós temos o y4 e a derivada do y4. Então isso aqui é uma matriz 2 por 2, e nós precisamos calcular o determinante dessa matriz. Então, nós pegamos esse elemento da matriz e multiplicamos por esse elemento. Com isso, nós obtemos esses 4 termos aqui. Depois, pegamos isso daqui vezes isso daqui com o sinal trocado. Aí nós obtemos esses termos aqui. Então, nós obtemos o seguinte. Esse termo aqui cancela com esse termo. Esse termo aqui cancela com esse termo. Então vão sobrar apenas esses 4 termos aqui do meio. Então vamos lá. Menos 2. Notem que a exponencial
é a mesma para esses 4 termos e o denominador também é o mesmo para esses 4 termos. Então vamos lá. Menos 2, menos 4. Menos 4 dá menos 8. E menos 8 menos 1 dá menos 9. Então teremos menos 9 dividido por 9, que vai dar menos 1, vezes a exponencial. E esse resultado é diferente de zero. Portanto, y3 e y4 formam um conjunto fundamental de soluções, de acordo com o teorema. E com isso nós concluímos esse exemplo.